Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil. E hoje eu vou dar uma dica bem simples para vocês, mas que pode apoiar completamente a forma como você desenvolve seus painéis dentro do Tableau hoje. Então, se você ainda não conhecia o nosso canal, já deixa o seu like, se inscreve e comenta aqui qual conteúdo sobre Tableau que você gostaria de visualizar. Então, estou com o meu Tableau Public aqui, vou clicar em Microsoft Excel, vou clicar aqui em Sample Superstore, para a gente se conectar à nossa base de dados default do Tableau, vou arrastar o Orders para cá, e aqui dentro dessa base a gente vai criar algo bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a nossa categoria, aqui em Columns, e vou colocar aqui em Entire View. Repara que quando a gente tem a nossa categoria, eu tenho aqui Furniture, tenho aqui Office Supplies e tenho aqui Technology. Então, esses três caras representam para mim, né, aí um total de categorias que eu tenho nos meus produtos. Se eu pegar o nosso campo de sales e arrastar aqui para texto, repara que eu tenho uma venda para cada um deles. Isso você pode colocar aqui dentro de um dashboard, que vai ficar aqui bem interessante para você. Só que uma das coisas que normalmente a gente pode fazer para deixar isso aqui mais interessante é a gente, de fato, colocar um ícone, né, para representar cada uma dessas categorias. Então, como que a gente faz isso? Você vai alterar as marcas aqui para dentro e colocar como shape. Então, repara que automaticamente ele colocou cada um desses caras como shape. Com o Ctrl segurado, eu vou arrastar a categoria para dentro de shape. Então, agora ele sabe que cada uma dessas categorias aqui são representadas, né? Cada um desses shapes são representadas por essas categorias. Eu posso clicar aqui dentro de shape agora e eu posso alterar cada uma delas. E por default, existem várias delas que estão, né, que já vem por padrão aqui dentro do Tableau. E aí você pode selecionar cada uma delas como você preferir. Vou dar um Apply. Repara que automaticamente ele criou para a gente. Só que o ponto interessante para a gente fazer isso aqui é o seguinte: a gente consegue trazer imagens personalizadas para simbolizar os nossos ícones. E como que eu faço isso? Para isso, aonde você instalou o seu Tableau Desktop, aqui dentro de documentos, vai ter uma pasta que, no meu caso, ela chama My Tableau Repository, porque o meu está em inglês, mas a sua pode acabar se chamando Meu Repositório do Tableau. Eu vou clicar aqui, vou vir numa pasta chamada Shapes, se o seu tiver em português vai estar escrito Formas, e aqui estão todas as formas que a gente criou. E dentro, né, das formas, na verdade, que já vem no Tableau, elas estão aqui. As que a gente criar também vão precisar estar aqui. Então, como que eu faço isso? Aqui dentro, eu tenho uma pasta que eu chamei de Phosphor Icons. E dentro desse Phosphor Icons, existem uma biblioteca de ícones que permite que eu consiga utilizá-los dentro do Tableau. Então, se eu vier aqui dentro do Tableau, clicar em Shape, vier aqui e selecionar aquela pastinha que a gente visualizou lá, ela precisa estar aqui, ó. Então, repara que ela não apareceu, porque provavelmente o meu agora deve estar em português, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou copiar essa pasta Phosphor Icons, vou vir lá dentro da minha pasta meu Tableau Repository, vou clicar aqui dentro de formas, e isso, acho que vai estar aqui. E vou dar um Ctrl V. Repara que ele vai colar todas aquelas imagens para dentro desse repositório. Quando eu vier no Tableau agora e clicar aqui, repara que não aparece para a gente aquela pasta chamada Phosphor Icons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa opção chamada Reload Shapes. Quando eu clicar nela e voltar aqui, repara que agora nós temos aqui a nossa pasta chamada Phosphor Icons. Então, repara que a gente tem esse carinha aqui para a gente poder utilizar. Então, agora, eu posso vir aqui dentro de Phosphor Icons e posso selecionar quais são os ícones que eu quero. Ou seja, eu já deixei montada uma biblioteca com uma infinidade de ícones que a gente quer. Dentro de Furniture, que são móveis, né? Eu poderia escolher aqui um ícone de uma cama, de uma mesa ou uma cadeira, ou algo nesse sentido que eu tenho aqui. Eu vou colocar algumas coisas aleatórias, só para a gente não perder muito tempo gastando nisso, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar esse cara aqui. Dentro de Office Supplies, né, que seria materiais de escritório, vou colocar aqui uma casa, por exemplo. E dentro de Technology, a gente poderia colocar, de repente, esse símbolo do Windows. Quando eu faço isso, repara que os ícones vieram para cá. Se eu voltar no meu painel, repara que ele está simbolizando cada um desses ícones. Lógico que a gente pode diminuir um pouco o tamanho desse cara, porque o ícone tem que ser algo mais simbólico,
E aqui em Label, né, a gente vai pegar o nosso cara e vai jogar ele aqui para baixo. Se a gente jogar para baixo, repara que eu tenho um ícone em cima e eu tenho o valor. Logicamente que eu posso voltar aqui e aumentar um pouco para que a gente tenha um ícone um pouco mais visível. Assim como a gente fez isso, a gente poderia, né, trazer a categoria para dentro do label e a gente remover esse cabeçalho que eu tenho aqui em cima. Se eu voltar agora, repara que eu tenho aqui o meu furniture e o meu valor. Só que seria interessante se a gente alterasse essa ordem aqui, colocasse primeiro a categoria e depois ele. A gente pode aumentar também um pouco o tamanho da fonte para a gente deixar assim melhor. Eu posso formatar aqui o meu cara para colocar ele como dinheiro, tiro as casas decimais e vou deixar assim por enquanto. Repara que já deu um outro visual para o nosso painel, porque agora eu tenho ícones que nos possibilitam a gente poder usar essas informações. Aonde que eu tirei essa biblioteca? Né? O que você precisa fazer? Vai no Google, escreve Phosphor Icons, você vai cair nesse primeiro link, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição também, para vocês não se preocuparem. E essa biblioteca é muito utilizada pelo time de desenvolvimento, né? Tanto web quanto mobile e enfim. Você pode clicar aqui dentro de Figma plugin, né? A gente tem a parte de library aqui também, que seria a nossa biblioteca, digamos assim, onde estão todos esses ícones. E dentro dessa biblioteca, eu vou clicar aqui em Open Figma, no meu caso. Estou abrindo dentro da minha conta. Ele vai carregar aqui. E aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode baixar esses ícones aqui. Ó, repara que existem vários ícones, ó, e eles estão divididos aqui em Communication. Eu posso selecionar esses caras aqui, por exemplo, clicar aqui em Export. E é muito importante o seguinte, o Tableau, ele não aceita outro formato que não seja PNG. Se você tentar salvar esses ícones como SVG, eles não vão aparecer lá. Eu vou clicar aqui em Export. Repara que ele vai fazer o download desse cara para mim. Então, eu posso vir aqui agora dentro de Downloads. Ele criou uma pasta, né, de Phosphor Icons. Eu vou clicar aqui em Extrair. E o que que a gente vai fazer? A gente vai colar essa pasta lá dentro do nosso repositório. Então, eu vou voltar aqui dentro de Downloads. Vou clicar aqui em chamar ele de ícones. Vou dar um Ctrl X. Vou vir lá em Documentos. Meu repositório do Tableau, dentro de Formas. Vou colar esse cara aqui. E agora, se eu voltar aqui dentro do meu Tableau Desktop, eu posso clicar aqui dentro de Shape, dar um Reload, e quando eu vier aqui, eu vou ter um carinha agora chamado ícones, que é onde vai estar, vou ter um cara chamado ícones, que vão ser onde estão salvos eles. Se eu tivesse salvo em SVG, esse cara não ia aparecer para gente. Lembrando que tem que ser PNG. Se eu não tivesse clicado aqui em Reload, mas se eu fechar o Tableau e abrir ele novamente, na hora de abrir, ele reconhece esse cara. Então, a gente tem esse tipo de coisa. Outra coisa que é importante é o seguinte: se eu clico aqui em Icon, por exemplo, e marco Assign Palette, é como se eu estivesse dizendo para ele que todos os ícones daqui têm que estar referentes a essa paleta. Se eu excluir algum ícone aqui, pode ser que o Tableau reconheça esse outro ícone que está aqui e ele substitua ele. Imagina que eu tinha setado para Furniture esse ícone do LinkedIn. Se eu vier lá na pasta e apagar esse ícone do LinkedIn, como eu dei um Assign Palette, ele vai perder essa referência. Ou ele vai pegar outro ícone que está aqui. Então, isso não é interessante. No meu caso, eu vou dar um fechar. E é dessa forma que a gente consegue trabalhar com os ícones. Lembrando que se eu quiser arrastar o ícone para cor, apertando Ctrl, eu posso vir aqui e posso modificar também as cores que eu quiser. Posso dar um Assign Palette aqui em cor, ó, e ele vai automaticamente alterar essas cores desse cara para mim. Lembrando que, se você quiser também, você pode criar aqui um container, por exemplo, e pode arrastar imagens, para que você tenha a imagem em SVG. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse cara aqui no Figma, vou selecionar esse VG e vou dar um Export. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Choose, lá em Downloads, e vou selecionar esse cara aqui. Clicar em Fit, Center, vou dar um OK. Repara a diferença que eu tenho de qualidade de imagem quando eu trabalho de PNG para SVG. Então, eu poderia pegar esse cara aqui e criar os ícones dele também aqui em cima, só que em SVG. Ó, aqui é o que eu esqueci, colocar aqui SVG, e esse arroba aqui também vai ser um SVG. Se eu voltar aqui, ó, posso pegar outra imagem,
colocar aqui do lado, clico aqui nela, em editar, Chose, seleciono esse asterístico aqui, e agora eu posso, né, pedir para ele dimensionar igualmente, e eu posso ir montando os meus ícones. Repara que mesmo eu diminuindo o tamanho, eles não perdem a qualidade. E fica nítido que a qualidade desse cara aqui é muito melhor que a de cá. Só que agora você vai ter sempre uma biblioteca pronta para você trabalhar com esses ícones. Então, quanto menor você deixar ele aqui no caso, para ser algo mais simples, ele vai ficar melhor, porque a resolução dele vai estar melhor. Se você quiser utilizar a imagem, você pode utilizar e repara que ela está bem maior. Adriano, mas eu queria que esse cara aqui ele já viesse azul. Se você vier aqui no Figma, lembra que você pode vir aqui e editar as cores. Se eu quiser colocar esse cara como amarelo, ó, posso vir aqui, clico em Export, ele está como SVG, arrasto outro campo de imagem para cá, Chose, clico aqui em Downloads, esse cara, Fit, Center Image, pronto, tem o cara aqui em amarelo e ele está em SVG. E aí você poderia, ao invés de colocar os ícones ali, colocar ele de cá. Mas de qualquer forma, você utilizou o Phosphor Icons, que é o nosso cara principal para poder fazer isso. Então a dica que eu tinha para passar para vocês hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo.